dicas de uma mãe sábia, essenciais para a vida de um rei e para a sua também, e para a minha também. Quais são essas dicas que são dadas? A primeira delas: não use sua autoridade de rei para se entregar à devassidão moral. Para nós que não somos reis, nós poderíamos especificar isso da seguinte maneira: não use suas forças, seus poderes, as oportunidades que Deus te dá, desperdiçando-as com devassidão. Se você é um homem, com mulheres, ou se você é mulher, com homens. Não se aproveite das oportunidades que você tem ao longo do seu dia ou ao longo da sua vida para se entregar a algo que realmente não vai produzir nenhum tipo de benefício, nem para você e nem para os outros. Infelizmente, nós somos uma sociedade não diferente da sociedade de Lemuel e de Salomão, uma sociedade que tem desvios profundos, que tem como seu nascedor o próprio coração do homem, mas desvios profundos no que diz respeito à moral. Especialmente o que nós estamos vivendo nos nossos dias, que é chamado por muitas pessoas de progresso, nada mais é do que regresso, deformação. Nós que temos contatos com adolescentes e aqueles que trabalham aqui como professores, sabem muito bem a forma precoce com que os adolescentes, com que os jovens, as meninas e os meninos têm começado sua vida sexual. Não são poucos os casos daqueles que trabalham em escolas que têm que lidar diariamente com abusos dentro da escola, abusos consensuais entre crianças, meninos de 10, 11 anos, meninas de 10 anos, 9, 8, 11, meninas que engravidam aos 12, 13 anos de idade. São muitos os casos, isso é muito maior, a incidência disso é muito maior do que nós imaginamos. Homossexualismo já na pré-adolescência, está presente em todas as partes. Quando você tem uma idade um pouco mais avançada, no caso dos jovens, 17, 18 anos, nós temos pais incentivando os seus filhos para que iniciem sua carreira sexual, sua carreira de homem ou sua carreira de mulher, incentivando mesmo. E então os homens ou os meninos e as meninas se tratam como objetos, porque se é uma carreira e se eu tenho que adquirir experiência, eu vou usar o que para adquirir experiência? Relacionamentos sérios e profundos ou relacionamentos rasos, descartáveis, superficiais? E é assim que a nossa sociedade trata o assunto sexo, por exemplo, como uma trivialidade da vida de todo mundo, seja adolescente, seja adulto, seja idoso. É uma trivialidade, alguma coisa que um dia você sente falta, vai lá, faz, volta para casa, como se nada tivesse acontecido. Usou um objeto, descartou o lugar onde você usou e você continua a sua vida. Isso acontece em lugares os mais públicos e os mais secretos também. E lá atrás, lá no passado, uma mãe conversando com seu filho rei, que tinha poder para fazer o que quisesse, uma vez que ele era rei, essa mãe disse: não usa o seu poder, não usa a sua autoridade, filho meu, e repete isso 2 vezes, não usa, filho meu, por favor. Estes são os meus votos, não faça isso. Não se entregue às mulheres, não se entregue àquelas que podem destruir o seu reinado, aquelas que destroem reis. E é óbvio que isso aqui não é um tratado contra a mulher, até mesmo porque é conselho dado por uma mulher, mas é um tratado contra relações devassas. Que no caso aqui, como o conselho está sendo dado a um homem, são relações devassas com mulheres devassas. Mas se fosse o conselho uma rainha, seria sobre relações devassas com homens devassos. Porque não há diferença neste sentido do que diz respeito ao homem ou à mulher. O pecado invadiu o coração de todos. E o conselho é: tome cuidado. Tome cuidado com estes relacionamentos que não produzem, relacionamentos que são chamados de extraconjugais, relacionamentos fora de uma relação de amor, fora de uma relação autorizada por Deus, fora de uma relação que seja civilmente autorizada. Todo tipo de relação estabelecida fora disso é um perigo em potencial. Nos nossos dias, até o próprio namoro. Os jovens que têm namoro longo sabem disso.
que nós ficamos aqui na igreja, não só eu, mas os presbíteros que são conselheiros, os homens mais velhos, nós ficamos insistindo no pé, não importa a idade de quem está namorando. Ora, e aí, vamos casar? Vamos passar? Vamos passar desse estágio? Por quê? Tem uma regra muito simples sobre namoro. Namoro não anda para trás, só para frente. Namoro só avança. Antigamente você dizia isso para as pessoas, parecia uma novidade. Hoje em dia você fala isso, as pessoas já imaginam, mas vamos avançar para onde? Porque na época que o namoro começava com um aperto de mão, depois passava para o beijo, depois passava para um beijo mais caloroso, para o abraço, a gente dizia, namoro só anda para frente, tome cuidado. Mas hoje em dia o problema é que o namoro já começa por onde ele devia terminar. E aí essa frase não faz muito sentido mais na cabeça dos outros. Mas a gente fica insistentemente falando sobre essas coisas por causa da importância de levar a sério as dicas que são essenciais para a nossa vida dadas por essa mãe. Cuidado, porque o seu namoro que começou sério pode da noite para o dia se tornar uma relação devassa. Nós pais precisamos ter muito cuidado e muita atenção sobre o que está acontecendo com os nossos filhos no namoro, porque os sinais vão aparecendo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas não só com isso, nós que somos casados, homem e mulher, devemos tomar cuidado para que a relação conjugal não se torne uma relação devassa. Devemos tomar cuidado para que de repente outros interesses não vão surgindo dentro de um casamento. E aí tem aquele casamento moderno, graças a Deus não é o contexto de cristãos, mas pode acontecer com cristãos, aquele casamento onde você ouve a seguinte frase sobre os cônjuges: a nossa relação é uma relação aberta. Nós estamos abertos a novidades. Isso é terrível. Isso é transformar algo dado por Deus, santo e puro, em uma coisa devassa, podre. Pois é, esta mãe chega para o seu filho o rei e diz: tome cuidado com isso. Não entregue a sua vida e o seu reino àquelas que destroem reis. A frase para nós hoje é: não entregue o seu filho. O filho não entregue a sua vida, o esposo não entregue o seu casamento àqueles que podem destruí-lo. Todos nós pensamos nos filhos como: olha, meu filho tem um grande futuro pela frente. E tem mesmo, mas não são poucas as vezes que os sonhos dos pais e dos filhos são frustrados por causa de uma gravidez fora do tempo, por causa de uma enfermidade, uma doença sexualmente transmissível. Não são poucas as vezes que a carreira de um moço ou de uma moça é completamente encerrada e modificada por causa de relações devassas. Então o primeiro conselho dessa mãe para o seu filho é: não se entregue à devassidão, porque isso vai destruir o seu futuro, o seu reinado ou a sua vida, depende se você for um rei ou se você for um plebeu. Ou destrói o seu reinado ou destrói a sua vida. O segundo conselho que ela dá: evite a embriaguez. Evite a embriaguez. É isso que ela está dizendo. Olha, filho, eu tento imaginar essa mãe chegando para o seu filho, que podia ter tudo, e que vivia numa corte onde o vinho mais nobre, a melhor bebida estava lá à disposição dele à vontade, e essa mãe diz para ele: você é rei. E não é próprio para um rei viver embriagado. Você não pode fazer isso. A gente embriaga gente que está com tanta dor e não tem solução para a dor, e a gente embriaga essas pessoas para que elas parem de sentir essa dor. A gente embriaga pessoas que estão completamente amarguradas e não há solução para o problema delas, então a gente embriaga para que elas esqueçam do problema. E aí você tem duas afirmações, você tem uma negativa e uma afirmativa. E isso cabe perfeitamente dentro das Escrituras, porque realmente você não vai encontrar dentro das Escrituras uma proibição para o uso de algum tipo de bebida. Mas o que você encontra nas Escrituras é uma proibição para que você perca a sua consciência, para que você não deixe de maneira alguma que a embriaguez tire você da sensatez, tire de você a lucidez. A Bíblia é veementemente contra isso. A Bíblia vai alertar severamente contra vícios que te escravizem, porque Cristo Jesus morreu para te libertar da maior escravidão, que a escravidão é o pecado. E agora nós não podemos nos tornar escravos de outras coisas. Então nós temos tratados na Bíblia claros, e nós já estudamos isso aqui, sobre o problema da embriaguez e sobre o problema do vício. Esta mãe está se dirigindo para o seu filho,
que é rei, está dizendo para ele, ou seria rei, está dizendo para ele: filho, tome cuidado com isso. Não se embriague, porque não é próprio de príncipes e de reis que fiquem embriagados. Não cabe nessa figura. E ela vai argumentar o porquê que não cabe, que é o último ponto. Porque o rei, ele tem a responsabilidade de zelar pela justiça no seu reino. Porque o rei tem a responsabilidade de acudir àqueles que são necessitados. E para aqueles que precisam do álcool para esquecer das suas dores, ela quase que ridiculariza o álcool, dizendo: o álcool só serve para esquecer, mas não resolve o problema de ninguém. Mas o rei resolve. Porque quem pode atentar e defender as necessidades daqueles que não podem se defender? O rei. Quem pode ser o advogado dos necessitados? O rei. Quem pode acudir os amargurados? O rei. Então, filho, o álcool não cabe para você. E obviamente você não vai encontrar no texto uma declaração de que ele não deveria ingerir nenhuma gota de álcool. O que ele está dizendo é que ele não poderia se embriagar. Porque um rei não pode esquecer, não pode perder de vista as necessidades do seu reino e a justiça do seu reino. E aí, nós gostamos, às vezes, de brincar com esse texto e dizer assim: a Bíblia diz: aos amargurados de espírito dê bebida forte. Então, vamos beber uma bebida forte. Bom, peraí, você é amargurado de espírito? Você quer se encaixar dentro desse texto para poder beber como um amargurado de espírito? Ou você quer se encaixar dentro desse texto como um príncipe? Como um rei? Escolha que papel você quer ter. E a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira como a gente pega esses textos e brinca com eles. O texto sim, tem uma justificativa, uma afirmação dentro das escrituras: aos amargurados de espírito dê bebida forte. Mas um versículo antes diz que ao príncipe, não. E aí você tem que escolher quem que você quer ser. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então não há problema que você tenha e use como alimento em algum momento. Aqui são citadas duas bebidas: o vinho e esta bebida forte, que é usada em algumas versões como bebida fermentada. Ele está falando da cerveja. Tá? Para quem acha que cerveja é uma coisa muito moderna, cerveja é muito antiga, muito antiga. E bebida forte na Bíblia, ou bebida fermentada na Bíblia, quando isso aparece junto com o vinho, como se fosse uma outra coisa, está falando de cerveja. Você tem o vinho e você tem a bebida forte, que para eles é a cerveja. Isso já era comum naquela época. E ele está dizendo, e ela está dizendo para o seu filho: filho, não convém a um rei que ele fique embriagado com vinho ou com cerveja ou com bebida forte. Não é conveniente. A embriaguez só é conveniente para quem precisa esquecer suas amarguras, suas lutas, as injustiças que tem que enfrentar. E então nós devemos tomar cuidado para não fazer uma interpretação egoísta desse texto, olhando só para o nosso lado: quero beber, então eu tenho lá um texto que diz que eu posso beber bebida forte. Não. Não é assim que esse texto deve ser interpretado. Nós devemos com sabedoria olhar para as Escrituras e aprender o que as Escrituras nos ensinam sobre essa relação muito delicada nossa com comida e com bebida. E se você quer seguir algum exemplo, a minha sugestão é que você siga o exemplo de um rei, de um príncipe, e não de um amargurado de espírito. Porque quando as pessoas ficam amarguradas de espírito, elas começam a admitir fazer coisas loucas, como por exemplo ficar embriagado. Quando a pessoa fica amargurada de espírito, ela cogita coisas que, se ela estivesse numa condição natural, boa, ela não faria. E então eu quero usar esse texto para fazer um alerta. E o alerta é o seguinte: vocês sabem muito bem, inclusive, sobre a maneira como nós temos tratado esse assunto há muito tempo aqui na igreja. Então não existe aqui nenhuma regra estabelecida que o álcool é proibido. Se alguém está dizendo isso por aí, está mentindo. Nós não temos tal regra. Mas nós temos alguns princípios bíblicos que devem ser observados por todos nós. O primeiro deles é o princípio que nós estamos citando aqui. O que é conveniente para um rei, para um príncipe? Você é filho de Deus, você é um príncipe. É conveniente que você ande por aí embriagado? Não. Até porque nós recebemos uma missão do Senhor, que é anunciar o Evangelho de Jesus, anunciar libertação aos cativos, anunciar esperança para os angustiados. Então eu não sou de jeito nenhum amargurado, nenhum angustiado. Muito pelo contrário. Eu fui chamado e separado pelo Senhor para anunciar salvação aos outros.
Ou seja, eu tenho motivos de sobra para me alegrar, e eu não posso nem por um instante cogitar ficar embriagado e esquecer da gloriosa esperança que reside no nosso coração, porque fomos salvos. Eu quero pensar na glória eterna todos os momentos, eu não quero perder um segundo sequer embriagado, porque o que realmente pode embriagar o nosso coração são as ricas e fabulosas promessas do Senhor, a ponto que a gente quase que para de pensar nesse mundo e fica sonhando com a glória eterna. É isso que deve deixar o seu coração elevado, não o álcool. O álcool é muito pequeno. Nós temos um segundo conselho bíblico sobre isso na palavra do Senhor, especialmente dado pelo apóstolo Paulo, que ao invés de você perder grande tempo entregando a sua vida à embriaguez que traz confusão, você deveria sim buscar de todo o coração ser cheio do Espírito de Deus. Se você acha que o álcool pode te deixar animado, alegre, entusiasmado, você não faz ideia do que o Espírito Santo faz com uma pessoa. E aliás, essa palavra entusiasmo, eu gosto sempre de citar, essa palavra significa literalmente ter Deus dentro de você. Não é o álcool que te faz alegre. Se você precisa do álcool para se sentir feliz, você está com um baita de um problema. Um baita, para ficar um pouquinho mais alegre, para se sentir solto, você precisa de álcool, você está com um problema seríssimo na sua vida. E você precisa de tratamento urgentemente. Porque se o álcool virou uma muleta para você trabalhar bem, se o álcool virou uma muleta para você se sentir solto, para você ficar alegre, você está com um problema. E o nome desse problema é, ninguém gosta do nome, mas o nome desse problema é alcoolismo. E não importa de que igreja você seja, é alcoolismo. E o terceiro, também do apóstolo Paulo, é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O rei pode tomar vinho e pode tomar cerveja? Pode. Mas é conveniente que o rei fique embriagado? Não. De jeito nenhum. É conveniente que o rei seja viciado? Não. Porque o rei tem que ser a pessoa mais livre do reino. Ele não pode ser escravo de ninguém. Porque se o rei for escravo, imagine o resto do povo. O que vai ser? E aí é o último conselho que ela dá: use seu poder para ajudar os necessitados. É o que ela está dizendo aí no versículo 8. Vejam só: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Conselho de uma mãe para alguém que é rei ou que vai ser rei. Você tem que abrir a sua boca e você precisa ser o advogado de quem não tem condição de se defender. Você precisa ser aquele que vai brigar. Abre a sua boca para julgar retamente, para proferir juízo que seja juízo equilibrado, juízo justo. Abre a sua boca para fazer justiça aos pobres, para fazer justiça aos necessitados. E é isso que esse texto nos ensina nessas dicas dessa mãe. Uma conclusão importante para nós é pegarmos isso daqui e compararmos exatamente com a obra do nosso grande rei. Aquilo que o nosso rei Jesus fez. O que o nosso Redentor fez? O nosso Redentor deixou a casa de seu pai e veio aqui obedecendo ao seu pai e amando-nos de todo o coração. E ele veio para fazer o quê? Ele não veio aqui para viver relações depravadas. E olha que ele podia. Ele podia, porque ele é dono de tudo, ele criou todas as coisas. Ele podia fazer com suas criaturas o que ele bem entendesse. Mas quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele não veio para transgredir a própria lei que ele estabeleceu. Muito pelo contrário, ele disse: eu não vim revogar essa lei, não vim descumpri-la, mas eu vim para cumpri-la. E Jesus foi obediente, e obediente até o fim. Ele não usou o seu poder para transgredir. Ele não usou a sua força para transgredir. Você já imaginou? Só esse item é suficiente para que a gente glorifique, adore a Deus e seja profundamente grato ao nosso Senhor. Porque Ele não é um Deus. Você já deve ter assistido aqueles filmes que contam a respeito da mitologia grega, onde você tem vários deuses, e esses deuses, volta e meia, eles resolvem transgredir as suas próprias leis. Eles usam, dentro dessa mitologia, eles usam os seres humanos, os deuses, eles usam as mulheres. Vocês já devem ter lido ou assistido alguma coisa sobre isso.
Mas o nosso Deus não é como esse Deus pervertido da mitologia dos gregos. O nosso Deus é um Deus santo. Ele se encarnou entre nós e não perdeu a santidade. Ele se encarnou entre nós e estabeleceu relacionamentos saudáveis de amizade, relacionamento filial com seus pais, relacionamento de irmão com seus irmãos por parte de mãe, relacionamento de irmãos com aqueles que compartilharam da fé que Ele mesmo deu. Os relacionamentos de Jesus eram relacionamentos perfeitos. Quando nós olhamos a relação de Jesus com a comida e com a bebida, nós temos uma relação perfeita, porque você lê a respeito de Jesus sentado à mesa, comendo e bebendo com pecadores, mas você não vai achar um único versículo que diga que Jesus tinha perdido a consciência, que Ele tinha cometido excesso. Os pecadores viviam de longe chamando Ele de glutão e chamando Ele de beberrão, mas você não tem um único verso, uma única palavra na Bíblia que justifique esse tipo de acusação. Essa acusação era muito mais uma acusação injusta e invejosa de alguém que não tinha coragem sequer de sentar com um pecador, mas ficava de longe, vivendo essa religiosidade falsificada, essa cara de santo que nada mais passa de uma cara de pau, de quem esconde o lixo do lado de dentro, mas põe uma carapuça de gente santa do lado de fora e fica apontando o erro dos outros. Jesus não era assim, e os que eram assim não suportavam Jesus exatamente por isso. Porque Ele era verdadeiro, Ele era autêntico. E Ele realmente era santo. E aqueles que ficavam acusando de cometer pecado, não passavam de, segundo as palavras do próprio Jesus, de sepulcros caiados. Gente podre, com o coração arrebentado, distante de Deus, mas que tinha que manter aquela pose de gente santa, de gente acima de qualquer suspeita. Jesus enxergava o coração desse pessoal todo. Mas Jesus nunca excedeu, nunca comeu demais. E nunca bebeu demais. E se nós levamos sobre os nossos ombros a alcunha de cristão, nós devemos no mínimo tentar fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus, ainda que seja para nós quase que impossível, mas devemos clamar ao Espírito Santo de Deus, para que a gente transite por todos os lugares, como Jesus transitou, sem exceder, nem na comida e nem no álcool, nem no salgado e nem no doce, nem nas palavras, nem nas ações. Devemos ser temperados com sal, luz do mundo, como Jesus queria que nós fôssemos. Nós devemos ser assim. O nosso supremo exemplo é Jesus. E quando nós chegamos ao ponto de cuidar das necessidades dos pobres e necessitados, quem foi melhor do que Jesus nisso? Parece que a mãe de Jesus era muito parecida com a mãe de Lemuel, porque o que Jesus fez foi exatamente acudir aos pobres e aos necessitados. Aquelas multidões que viviam lá na Palestina, Jesus acudiu aquelas multidões. Jesus cuidou dos doentes, cuidou dos enfermos, cuidou dos famintos. E ainda disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é o álcool que vai aliviar o coração de ninguém. O único que pode aliviar o coração de uma pessoa é Jesus. E se eu, como cristão, tiver apenas o álcool para tentar aliviar as ansiedades e as tristezas das pessoas, que infeliz cristão eu sou. Por isso que o cristão, ele não pode ficar embriagado, porque ao longo da nossa vida nós vamos encontrar muita gente embriagada, que não está conseguindo resolver os seus problemas, porque o álcool só consegue fazê-las esquecer. E é por isso que eu não posso ficar e você não pode ficar embriagado, porque nós precisamos chegar do lado dessas pessoas e dizer: olha, o álcool nunca resolveu e não vai resolver o seu problema, embora ele em si não seja um problema, mas o mau uso dele. Mas eu conheço alguém que não é como o álcool, que apenas traz um alívio passageiro. Eu conheço alguém que alivia para sempre, que resolve. Eu conheço alguém que cura você da sua amargura, da sua tristeza. Eu conheço um rei que julga retamente. Eu conheço um rei que pode tirar você dessa situação. Abra a boca. Imagine que a mãe de Lemuel está aqui nesta manhã dizendo para você: abra a boca e anuncie salvação para quem está perdido. Abre a boca e anuncie esperança para quem está desesperado. Abra a boca e anuncie alívio para quem está amargurado e sentindo dor na alma. Esse é o nosso papel como cristãos, imitarmos Jesus, porque Jesus, por excelência, cumpriu muito melhor. Nós não sabemos como Lemuel cumpriu essas dicas de sua mãe, se é que ele cumpriu,
mas nós sabemos que Jesus Cristo as cumpre perfeitamente. E esse texto, entre outras coisas, está apontando para como um rei realmente deve ser. Um rei deve ser alguém que estabelece relacionamentos saudáveis. Um rei deve ser alguém que faz aquilo que convém a um rei, como Jesus fez. Um rei deve ser alguém que cuida das necessidades e cuida das pessoas. E foi isso que Jesus fez. E então esse texto está falando de forma extraordinariamente perfeita a respeito de Jesus Cristo. Lemuel nós não sabemos se fez, mas Jesus fez e fez perfeitamente. Por isso que nós precisamos e dependemos de Jesus Cristo. E por isso que você que está em Cristo precisa obedecer a ordem do nosso Senhor Jesus, que é anunciá-lo para este mundo, que não precisa de álcool, mas precisa de Jesus. Porque o álcool não vai resolver o problema, o sexo nas relações devassas não vão resolver o problema, e muito menos a injustiça social vai ser resolvida pelos poderes deste mundo. Quem pode resolver essas coisas, o único que pode, é o Senhor Jesus. Que nós tenhamos todo o cuidado e a disposição de, na dependência de Cristo Jesus, nos portarmos neste mundo como príncipes, como sacerdócio real, como representantes do Deus Altíssimo. E então que nós saibamos usar todas as coisas que Deus nos deu com sabedoria, e não com devassidão, não com exagero, com falta de domínio próprio, e muito menos com os olhos fechados e indiferentes às necessidades dos outros. Que Deus nos ajude nisso, que nós possamos obedecer a sua palavra.